Escuta aqui, isso aqui não é um filme. Nova produção da Netflix, uma série colombiana. O nome da série é O Sequestro do Voo 601, que conta a história de um sequestro que aconteceu de verdade em 1973. Meninas, muito bom dia. Passageiros a bordo. A década de 70, lá na Colômbia, foi marcada por diversos sequestros, muitos deles por guerrilheiros que estavam pressionando o governo por suas causas. O sequestro do voo 601, ele foi um dos mais emblemáticos por causa da duração do sequestro, que foi por volta de 4 dias, sem contar também com o impacto na mídia. Então a Colômbia, junto com a Netflix, trouxe aqui essa série para nós, trazendo muita ficção, mas também os eventos reais. Era o Bolívar 601. Vê se desfaz essa cara de enterro. E se você quer saber então o que é verdade, o que é ficção, você fica aí que eu vou te contar. Antes de continuar, então, é claro, se você não é inscrito no canal, então já se inscreve, deixa o seu like. Eu sou a Sueli Santana e você está no canal Cafeína. Se você ainda não assistiu essa série, então fica com essa recomendação. O elenco dessa série é muito boa e a atuação deles é excelente. E a produção, é claro, é impecável. E antes de virem criticar alguns pontos técnicos dessa série, precisamos ressaltar 2 pontos aqui muito importantes. Primeiro ponto, a série se passa no início dos anos 70. Isso significa que a base de comportamento deles é bem diferente de hoje. Ou seja, estamos falando de meio século passado. E todo esse politicamente correto que existe hoje, na época, não existia. O segundo ponto é que a gente está tratando aqui de uma série colombiana de fatos que aconteceram na Colômbia, ou seja, não é o Brasil, não é os Estados Unidos, ou seja, filmes ou costumes que estamos acostumados a ver. Podemos olhar e achar estranho, mas na verdade muitas coisas não se trata somente da época, mas também cultural do país, então não dá pra gente simplesmente criticar comportamentos e atitudes que eles tomam na série. Então agora vamos à série Realidade versus Ficção. A partir de agora, alerta de spoiler. 30 de maio de 1973, o avião 601 saiu então de Bogotá, Colômbia, com destino a Medellín. E eles fizeram então sua primeira parada em Pereira quando 2 sequestradores entraram no avião. Na série, os sequestradores embarcam em Bogotá ali no início da viagem de avião. E também eles mencionam 43 passageiros quando na verdade são 83. Ressaltando que as informações trazidas aqui sobre o sequestro original são tiradas do site peruano Hoy, que em português significa hoje. Vou deixar o link aqui na descrição. Os 2 sequestradores, assim na série como também na vida real, eles não eram guerrilheiros colombianos e sim jogadores de futebol paraguaios. E eles foram vendidos do Paraguai para um clube deportivo da Colômbia. As condições que eles viviam, assim na série como na realidade, eram desumanas, eram locais assim impossível de se viver, havia muita falta de comida, eles passavam muita fome, o local de dormir também era muito sujo. Então, assim como na série, na vida real, era tudo verdade, e então eles decidiram assaltar, ou melhor, sequestrar esse avião como se fossem guerrilheiros locais. Aquela parte onde tem uma invasão ali no clube e um cara morre com um tiro na cabeça, aquilo tudo não aconteceu de verdade, é tudo ficção, para dramatizar mais um pouco a série. Vale lembrar também que a tecnologia naquela época era muito diferente do que a gente vê hoje, então era muito fácil entrar num avião ali armado, era muito fácil sequestrar um avião e mais fácil ainda entrar numa cabine do piloto. Ele vai matar a gente! Parados, que ninguém se machuca! Então, Eusébio Borja e Francisco Solano, que o chamam de Toro, iniciam o sequestro do voo 601. Lembrando também que as histórias da aeromoça, da Ed, toda aquela dramatização que acontece ali entre as duas e também com os filhos, nada daquilo é verdade, é tudo ficção, para deixar mais emocionante a série. Aproveitando então, fazendo uma análise bem rápida aqui da Ed, a aeromoça, eu queria deixar bem claro aqui, gente, apesar dela ser uma mulher muito inteligente, né, ter salvo ali o dia, e também ser uma mulher guerreira, heroína, eu vou dizer pra vocês que eu não sei quem que em sã consciência deixaria 3 filhos sozinhos em casa pra embarcar num voo sequestrado. Mas enfim, os 2 então encapuçados entram na cabine e mudam a rota de Medellín para Aruba, Caribe. Assim como na série, também na realidade, o piloto informa que não tem combustível suficiente para chegar até Aruba, então eles precisam abastecer em Medellín. É aí que a torre é avisada que o avião está sendo sequestrado e que os sequestradores estão pedindo 500 mil para soltar os reféns, e também eles pedem que soltem camaradas deles que estão presos. Isso é um assalto? Essas 30 horas transformam esse sequestro no mais longo da história universal do continente latino-americano. Devido à diferença de sotaque,
As autoridades da Colômbia, então, decidiu pagar apenas $20 mil para eles soltarem os reféns, porque logo percebeu que eles não eram locais, eles eram de outro país, então não se tratavam de guerrilheiros. Já na série a gente pode ver que o governo não quis nem negociar com eles e já considerou eles como terroristas. $200 mil e eu solto os reféns. Passa por um terrorista de verdade? Você tem 4 horas pra pagar, ou então eu mato o passageiro. A gente consegue ver então ali que o gerente da companhia acaba, agindo por conta própria, levando o dinheiro pra eles, os $50 mil até eles, para que eles soltem ali todos os reféns, sem autorização dos seus responsáveis, mas aí dá tudo errado porque aquele piloto simplesmente atrapalha tudo. E na realidade, o que aconteceu? O governo ofereceu ali os 50 mil, total 50 mil, para eles libertarem os reféns. Só que o que aconteceu no momento é que eles não aceitaram somente os 50 mil, eles pegaram esse dinheiro sim, mas eles levantaram um voo rapidinho e ficaram viajando ali entre Chile e Equador. 48 horas depois é que alguns passageiros foram soltos, e então eles decidiram levantar voo novamente para a Argentina, e somente em Buenos Aires é que acabou o sequestro, quando foi liberado logo todo mundo junto com o capitão. Ali termina o sequestro da realidade. Já na série a gente vê que teve muitos envolvimentos da aeromoça, ali agindo como uma heróica, envolvendo o piloto e toda aquela história que a gente conseguiu ver. Na verdade, nada daquilo aconteceu. O que aconteceu de verdade é que eles realmente foram todos libertados ali em Buenos Aires, mas também teve sim a grande fuga deles, assim como na série. A gente viu então que na série toda a tripulação, aquelas pessoas que sobraram no voo, que saíram depois por último, eles mentiram dizendo ali o paradeiro, onde foi que exatamente os sequestradores desembarcaram. Então por que eles não avisaram a polícia, Por que não falaram antes, olha, estão desembarcando aqui? Na série eles diziam que estavam salvando a vida do piloto, e na verdade o que aconteceu foi um pouquinho parecido. As vítimas e tripulantes do avião da realidade falaram para a polícia, assim que eles desceram do avião, que eles não puderam contar a verdade, onde foi que ali o momento certo que ele estava desembarcando, para que eles não morressem. Esse foi o acordo que eles fizeram com os sequestradores. E somente quando eles descessem do avião lá em Buenos Aires é que eles poderiam dizer que os sequestradores eles desceram lá no Paraguai. Só depois de muita investigação é que a polícia descobriu que todos eles que estavam ali no avião, eles desenvolveram a síndrome de Estocolmo e ajudaram os sequestradores sim a fugir. Eles tiveram essa intenção de ajudar eles a fugir lá no Paraguai e depois vieram para a Argentina e desceram ali e ficou daquela forma. Quando essa história então se tornou pública, é que o clube lá da Colômbia, eles informaram que os dois fugitivos, os dois sequestradores, nada mais eram que os dois jogadores de futebol desaparecidos do clube. Eles contaram tudo. Francisco Solano então voltou para o Paraguai, que seria o Toro. Lá ele começou a gastar muito em dólares e chamar a atenção da polícia e acabou sendo detido num cortiço com mais ou menos 25 mil dólares, que levou a polícia a entender que eles dividiram o valor de 50 mil que eles levaram para casa. Então ele foi extraditado para a Colômbia e lá ele cumpriu a prisão de 5 anos de detenção. Na série conta que ele foi para o Brasil e só depois é que ele foi morto, E sim, realmente, na verdade, ele também foi morto num assalto a banco lá na década de 80. Já o Borja, nunca mais ninguém soube nada dele, simplesmente evaporou, como se abrisse um buraco e ele tivesse entrado dentro. O cara simplesmente sumiu. E na série já mostra que ele está ali no Brasil e foi encontrar a aeromoça ali no qual ele se apaixonou e eles ficaram juntos. Mas na verdade ele simplesmente desapareceu e foi viver a vida dele. Existem alguns relatos aí de pessoas que falam pela internet que ele deve estar assistindo a série agora e se sentindo homenageado pela Netflix. Então, se você já assistiu essa série, eu gostaria de saber a sua opinião, o que foi que você achou aí sobre essas diferenças entre realidade e ficção. Conta pra mim nos comentários o que foi que você achou. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. A única coisa que você tem que lembrar é de sorrir.